noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te ilumine, que Ele te direcione, que Ele te governe. Que você tenha uma semana cheia da presença e do cuidado e amor dEle. Eu estou na mesa hoje com 3 mulheres abençoadas que vão revelar um testemunho poderoso sobre cura, transformação, propósito, fé, e nós também falaremos sobre maternidade. Um testemunho muito abençoado e que vai revelar o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós nos questionamos, nós não entendemos o motivo pelo qual nós estamos enfrentando alguma situação ou cenário, mas é justamente na nossa fraqueza que a graça e o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então confie, não desista, tenha fé e que através desse testemunho a sua vida seja impactada e o milagre do Senhor chegue até a sua casa. Quero aproveitar para agradecer e apresentar para vocês a Vanessa, a Dona Bambina, minha amiga, pastora Thalita Grassetti. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas à mesa do Vidas que Edificam e que o Espírito Santo flua sobre este lugar e use vocês poderosamente. Amém. Amém. Nós que agradecemos esse convite especial para nós, né? Muito importante estar aqui, poder falar desse testemunho que nós queremos que vai edificar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade para se apresentar. Vamos começar pela Vanessa. Eu sou a Vanessa e vim aqui para contar meu testemunho e eu espero que esse testemunho edifique muitas pessoas e que leve cada vez mais fé a cada uma das mulheres. Amém. Fica à vontade para se apresentar, Dona Bambina. Eu sou Bambina, a mãe da Vanessa e da Thalita, e vim aqui para dar esse testemunho, para edificar mais vidas, para as pessoas crerem mais, né? E que o milagre existe. Eu sou prova disso, minha filha é prova disso, minhas filhas. Glória a Deus. Dona Bambina, eu vou começar perguntando então para a senhora, Sim. né? A senhora passou por um momento desafiador em que a fé foi testada, provada, e como é que começou essa história da senhora com o Senhor? Então, o começo de tudo foi, ela caiu da balança. Eu trabalhava numa creche, na qual ela ia junto comigo, mas eu não cuidava dela. Eu era tia de outras crianças. E ela caiu. No que ela caiu, apareceu um caroço muito grande nas costas dela. E a minha mãe, que eu estava trabalhando, a minha mãe levou ela no médico, e o médico mandou fazer os exames, tudo. Aí mandou me chamar para poder acompanhar. E aí começou tudo, né? Começou. Era um tumor. Na época, assim, eu não entendia, era um tumor. Para mim era um tumor normal, que ela tinha caído, machucado, e depois que eu fiquei sabendo que era um tumor maligno, que ela tinha que tirar um rim, e ela tirou esse rim, fez a químio, a rádio, e quando estava 9 meses fora desse tratamento já, ele deu recidiva, pegou a parte pélvica, né? Aí ela teve que fazer nova cirurgia, nova químio, tudo isso. E nesse tempo, eu estava grávida da Thalita e nem sabia. Não sabia. Eu fui saber disso, eu estava de 5 meses já. Nossa! Eu entrava em rádio, raio-x, ultrassom, tudo que era exame que ela tinha que fazer, eu entrava, porque eu não sabia, né, que estava grávida. E o Senhor guardando essa gestação. E o Senhor me guardando ela. E aí, assim, foi assim, né? Aí ela foi para o servidor público. Eu fiz prova no servidor, porque na época ela fazia pelo INSS. Aí eles ficaram 5 meses sem medicamento. Aí a médica dela, a médica da Vanessa, que tratava ela no INSS, falou para mim: Bambina, eu estou indo para o servidor público e eu gostaria muito que você fosse junto comigo, mas eu falei para ela, mas como que eu vou entrar? É do Estado, né, o servidor. Aí ela falou, vai ter um concurso e você faz essa prova, a mais baixa que você puder, para você não reprovar. Aí eu fiz a prova, passei em primeiro lugar na prova. Uau. Só que assim,
Aí, assim, com 2 meses, a Vanessa já estava tratando com a mesma médica no Hospital do Servidor Público. E eu trabalhando, já entrei com licença. Eu trabalhei um dia, no segundo dia, eu entrei com licença para cuidar dela. E aí foi, né? Fiquei internada lá com ela uns 2 anos. Ela fazia químio, fazia rádio, fazia químio, caía tudo, caía plaquetas, caía... Todos os exames dela caíam. E na outra semana, que ela estava sem a químio, mas tinha que ficar no hospital para poder repor. E nessa época já estava começando aquelas coisas da AIDS. Aí ela tinha que tomar plaqueta, tudo. Então eu doava a plaqueta para ela. De 3 em 3 dias, eu doava a plaqueta para poder não ter esse risco. E assim foi. Há 2 anos na minha vida eu cuidando dela. E a Thalita nasceu dentro do hospital. Sério? Já dentro do hospital, literalmente, né? Dentro do hospital, porque foi crescendo a barriga, foi cuidando, né? Aí ela estava internada quando eu senti as dores do parto e ela nasceu lá. Depois o meu marido começou a cuidar dela até a Vanessa ter alta. E a Vanessa tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? Na primeira vez, aconteceu? 4 anos. Ai, desculpa. Foi mais de uma vez? Foi. A ela primeira teve vez recidiva. eu tive com 4 anos de idade, que Nossa, foi bem diagnosticado. A minha queda foi com 4 anos. Então, de 4 para 5 anos foi quando eu fui diagnosticada, né? Que a minha mãe conta, né, mãe, que, assim, ela primeiro me levaram num posto de saúde, e a gente não tinha convênio, nada disso, né? Nós E a fomos para um medicina posto também, de né? saúde. 40 anos atrás, imagina. E aí, no posto de saúde, o médico pediu para minha mãe fazer compressa com água morna, compressa com água morna e voltar para casa que não era nada. Era um caroço que bateu e teve um hematoma e ficou um caroço ali. O tumor ele foi provocado pela queda. Provavelmente. Assim, provavelmente eu já tinha a predisposição com células cancerígenas nesse local. E na queda ela se manifestou. E aí, quando a minha mãe foi, aí eu voltei do médico, a minha mãe fez a compressa, acho que ela pulou um pouquinho essa parte, e aí não resolvia. E aí eu comecei a ficar apática, deitada no sofá. Minha mãe achou estranho, uma criança toda ativa, e comecei a ficar no sofá, quietinha. Minha mãe disse que eu não tinha mais assim a mesma disposição de uma criança de 5 anos de idade, que já estava ali de 4 para 5 anos. E a minha mãe voltou no posto e o médico voltou a dizer, não é nada. Só que aí eu comecei a sentir dores. E a minha mãe conta que a mãe dela falou, não tá normal isso, mas nós vamos ter que levar num lugar. Então, levaram no hospital particular, né, mãe? No Hospital da Penha. Me levaram no hospital particular. E aí o médico falou, não, isso não tá normal. Aí o médico que foi essa doutora Sônia, que é a médica que cuidou de mim. E ela que me atendeu nesse local. E aí ela falou, nós vamos fazer um ultrassom. Fizeram um ultrassom e viu que eu tava com... Eles conseguem ver. Eles conseguiram ver que eu tava com um nódulo no rim e que aí ela provavelmente eu precisaria fazer um tratamento, que aquele nódulo não era normal. Então aí que ela falou para minha mãe, olha, eu trabalho no servidor público, porque era um tratamento muito caro na época, então eu vou levar ela como minha dependente. Essa médica foi um anjo na minha vida, foi o primeiro milagre nosso, foi essa médica, né, mãe? E aí ela levou eu como dependente dela, enquanto a minha mãe fazia as provas. E aí minha mãe fez a prova, e nesse tempo eu já comecei o tratamento como se eu fosse dependente dessa médica. E aí você vê como que Deus ele é maravilhoso, né? Que como a minha irmã citou, foi o primeiro milagre. Deus ele usa pessoas, né? E existem muitas pessoas maravilhosas que estão prontas para abençoar. E a importância disso, né? Porque os processos eles não são simples. Mas quando nós temos primeiramente a Deus e pessoas que nos ajudam, os processos ficam mais leves. E foi isso que aconteceu, né? Eu posso falar mais uma coisa? Pode, claro. Assim, quando eu estava na fila para fazer a prova do Estado, eu estava... Era uma fila enorme e eu estava bem lá atrás na fila. Aí veio um homem
que cuidava da fila lá e falou assim para mim: você vai lá para frente porque você está grávida. Eu falei: eu grávida? Eu não sabia, mas ele já sabia, o homem. E eu falei assim: gente, eu estou grávida. Aí eu fiquei com isso na cabeça: eu estou grávida. E ele me falou assim: mas você não estava grávida? Tava, porque antes de você ficar doente, eu já estava grávida, não sabia. Porque a Vanessa ficou doente no dia 18 de março. A Thalita nasceu dia 18 de dezembro. Uou. Eu estava grávida, só que eu não sabia, entendeu? E eu já estava grávida, porque depois disso... Ela até entrou no estado sem saber que estava grávida. E o homem sabia que eu estava grávida e eu não sabia. Era de Deus, não é? É de Deus. Você imagina uma pessoa chegar na outra e falar assim: não, você vem pra frente porque você tá grávida. Deus, ele preparou tudo, né? Porque ela precisava realmente entrar nessa vaga para que minha irmã pudesse realmente fazer esse tratamento naquele local, que era um local muito sério. Porque, assim, eu sempre falo, muitas vezes quando eu vou falar para as pessoas disso, eu falo: gente, vocês imaginam a medicina 40 anos atrás? Né? Apareceu um câncer. A minha mãe mesmo, ela era 42 muito jovem. hoje, 42 né? Agora. anos atrás. A minha mãe muito jovem, né, não entendia de muitas coisas, não sabia nada. E aí tudo isso acontecer, então assim, olha como que Deus ele foi preparando todas as coisas, né? E aí eu comecei o tratamento e como o tumor era um tumor muito grande, a médica disse que é do tamanho de uma laranja, né, mãe? Nossa. Ele envolveu todinho o rim. Todinho o meu rim. Você não viu o rim. E aí eu tive que fazer primeiro quimioterapia e radioterapia para diminuir esse tumor, para poder fazer a cirurgia. Então, aí começaram os meus tratamentos. E a minha mãe fala... E começou a minha dor, a minha luta. E a minha mãe fala que todas as vezes que eu ia entrar numa sala de radioterapia, eu não parava, porque tinha eu era criança, pequena. Então, eu tinha que ser sedada para fazer essas radioterapias. E eu lembro que eu não lembro de muitas Muita coisas, coisa, porque eu era muito pequena, mas eu tenho flashes. E eu lembro que tinha uma sala que era escura que eu entrava. Eu falava: mãe, eu não quero ficar aqui sozinha, eu não quero ficar aqui sozinha. Ela segurava minha mão e falava: filha, você precisa ficar quietinha, porque ela não queria que eu fosse sedada. Então, mas... E eu não entendia. Hoje eu entendo isso, né? Eu consigo ter discernimento do que aconteceu, mas... de algumas vezes que eu lembrei, era assim, a sala era escura, gelada. Eu falava: mãe, não me deixa aqui, mãe, não me deixa, me deixa. Mas aí me sedavam. Depois de uns dias que ela começou, porque acho que era 20 sessões. Ela fez mais 5, assim, sedada. Depois eu fui conversando com ela e eles também me deixaram na sala. Por isso que eu falo, como Deus é grande, porque eu já estava grávida. E eu fiquei na sala junto com ela fazendo essa radioterapia. E assim, ela participou, né? A Thalita participou desde o início. A Thalita participou do processo. Aí depois ela começou a ficar quietinha e não tomava mais essa anestesia para poder fazer essa rádio. Nossa, eu acho que eu consigo até lembrar de algumas cenas assim. Tipo... Só que eu tinha que ficar com ela, segurando a mãozinha dela, e ela ficava quietinha, porque não doía, né? Eu falava para ela: não vai doer. Não vai doer na pele, só dói na mãe, né? E eu fico imaginando exatamente isso. Como mãe, é impossível a gente não pensar na dor de outra mãe. Nossa. Vendo a filha passar por esse sofrimento, tantos procedimentos, os riscos, ainda mais... Há tanto tempo, né, como era, não era tão avançado como é agora os tratamentos oncológicos. Então, o medo, o temor diante de todo aquele cenário, diante dos processos, dos procedimentos, do que você ouvia dos médicos, de como teria que ser esse tratamento para reduzir antes de fazer a cirurgia. Os diagnósticos naquela época talvez não foram tão fáceis de ouvir. Não. Né? Não. E aí, eu não sabia, né? Eles falavam tumor de Wilms, mas para mim... Tumor era tumor, né? Pra mim assustava era só por... Eu falava: gente, é um tumor, vai tirar e vai fazer o tratamento e pronto. Mas depois, quando... Na época, foi um urologista, junto com a doutora Sônia, que fez essa cirurgia lá no hospital. E ele falou para mim, aí depois que ele tirou o tumor, que foi para o exame e tudo, aí ele me contou tudo. Ele falou que era um tumor maligno e que era assim... Tinha... 75% de chance dela se curar. 75%.
Aí eu fiquei assim, mas eu falei, mas 75 não é pouco, né? Eu queria 100%, né? Mas não era 100, então era 75, mas eu me agarrei com Deus e falei, Deus, esse 75 vai ser do médico, mas o 100 é seu. Glória a Deus, amém. Já começou ali. E foi assim. E nesse período você fazia um pedido especial para o Papai do Céu, né, Vanessa? Sem aí, saber, você já fazia esse pedido. E eu já, porque aí, assim, rapidamente eu fiquei carequinha, porque eu acho que forte. Era agressiva, era muito agressiva a químio na época. E a única coisa que eu queria era ter cabelo. Então eu falava assim, gente, todo mundo tem cabelo, eu não tenho cabelo. Então eu queria pentear cabelo, eu queria boneca com cabelo. E aí eu falava assim, mãe, eu quero uma irmã. Eu quero uma irmã, mas eu quero que essa irmã tenha muito cabelo, que eu vou pentear o cabelo dela todos os dias. Eu quero pentear o cabelo dela, porque na minha cabeça não ia ter mais cabelo. Eu não sabia o que estava de fato acontecendo comigo direito, mas eu achava que eu não ia ter mais cabelo. Né? Falei, gente, eu quero cabelo. E aí, tanto é que a minha médica, essa doutora Sônia, ela viajou uma vez. Foi ela, mãe, o doutor Roberto? Zé Roberto, que trouxe a peruca. São vários médicos na equipe. Me deram uma peruca de presente. Nossa. Era um cabelão enorme. Gente, era desse tamanho o cabelo, mas eu amava aquele cabelo. Eu amava aquela peruca. Nossa, eu me achava. Eu me achava. E a minha mãe conta que às vezes ela tava com essa peruca, né? Que naquela época tinha toda uma prova, né? Não era só essa questão. Tinha questão de saúde, tinha questão que tinha um bebezinho, tinha questão financeira que eles deram um começo de casamento, tudo isso. Tinha um irmão também mais velho que estava passando pela adolescência, né, mãe? Sim. Muitas coisas envolvidas. E aí, às vezes que elas tinham alta, que era muito de vez em quando, minha mãe conta que às vezes no trem, porque às vezes a gente pegava trem. Não tinha o carro, né? Aí voltavam de trem, depois de químio, depois de tudo isso. E aí a Vanessa estava com aquela peruca linda, daqui a pouco ela arrancava no meio do trem, todo mundo olhava. Teve um menininho que ele ficava olhando para ela e ele não se conformava, que ela tinha arrancado o cabelo, né? Aí ele ficava, e a mãe dele, calma, menina, eu ficava toda hora cutucando ele, mas ele não aguentou, aí ele veio falar comigo. Aí ele falou assim, tia, por que você cortou o cabelo dela desse jeito? Aí eu fiquei assim, eu fiquei parada. Aí ela falou assim, esse corte é um corte muito caro, sua mãe não ia ter dinheiro para pagar. Eu fiquei assim, mas como que uma criança de 5 anos passando por que ela estava passando falar isso? Não é? Mas falou. E aí eu não precisei nem responder mais nada, né, pro menino. E aí minha mãe também, ela relata muito, assim, que nesse momento do hospital, né, porque assim, falando assim, parece que foi tudo muito rápido, né? Impossível. Mas foram 2 anos de tratamento, 2 anos internada junto com a minha irmã. Primeiro com essa questão do rim. Dentro disso aconteceram várias coisas, teve que passar flebo, às vezes flebo saiu do lugar, meu pai teve que um dia chamar o médico e falar, você vai ver minha filha agora porque a medicação está indo errado. Várias coisas aconteceram. Vários acidentes. Aí teve essa recidiva nessa parte pélvica que a minha mãe comentou. E dentro disso, minha irmã passou por muitas situações, né? De ficar muito ruim mesmo. Teve um dia que ela foi 2 vezes para a cirurgia, no mesmo dia. Nossa. Eu vou contar dessa parte da parte pélvica, porque essa parte eu já lembro mais. Porque aí eu fiz o tratamento, eu fiz a cirurgia, e depois de 2 anos, nessas indas e vindas, vai e volta, eu tive alta. E eu lembro que era na época de Natal. Então, eu estava em casa, eu estava chegando, eu estava em casa. Eu lembro que quando eu tive alta primeiro, eu cheguei e meu pai já tinha um carro nessa época, então eu vim de carro embora. E estava a rua inteira me esperando chegar do hospital, né, mãe? Lembra disso? E aí eu cheguei, todo mundo, a Vanessa, ela chegou, e bateram palma, não sei o quê. E eu falava, mãe, nossa, eu tava super feliz, porque eu achava que eu era importante. Pra mim era assim, importante, né? E eu carequinha, e eu não sei o quê, e todo mundo querendo me ver, todo mundo queria ver a Vanessa. Só que eu nem podia ficar com muita gente, porque eu tinha acabado de sair, eu tava de máscara. Eu tinha acabado de sair do hospital, então eu estava dentro de casa. E era época de Natal até, que ia ter Natal em casa, né, mãe? E eu lembro que o meu irmão se vestiu de Papai Noel nessa época.
E veio, aí a minha mãe me deixou ir até a calçada, que meu irmão veio, e eu não sabia que era meu irmão. Então, pra mim, gente, eu falava, Papai Noel veio me ver porque eu saí do hospital. Ele veio me ver porque eu saí do hospital, meu Deus do céu, olha só. E depois eu descobri de muitos anos depois que era meu irmão. Eu falei, nossa, era meu irmão. E eu doentinha. E assim, são cenas que não saem da minha cabeça. Só que naquela mesma época de Natal ainda, tal, eu tinha que voltar no hospital todas as vezes para toda semana fazer exames, para ver se estava tudo bem, né, mãe? E em uma dessas vezes que a gente foi, eu lembro que eu fiz um ultrassom e demorou muito nesse ultrassom. Aí eu mesma, pequenininha, já tinha achado estranho. Por que demorou tanto? E aí a médica falou assim, mãe, você não vai embora, você vai ficar aqui sentadinha, que daqui a pouco eu venho conversar com você. Aí eu deitei, essas cadeiras, esses bancos de madeira, que é todo cheio de buraquinho, assim. Eu não me esqueço, minha mãe sentou, eu deitei com a cabecinha no colo dela, assim. Falei, mãe, eu quero ir embora logo, a médica não vem, eu quero ir embora. Aí a médica veio, aí eu olhei, porque eu achei assim, veio 2 médicos lá com a minha mãe e falou, mãe, ela vai ter que ficar internada. Aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero ficar, eu quero ir para casa. Esse dia é um dia que me marcou demais, mas demais. Eu falei, mãe, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora com você. Ela falou, não, mas eu vou ficar com você. E eu também não vou embora. E nesse dia internei. E esse dia foi o dia, acho que mais difícil dessa época para mim. Eu achei que eu não ia chorar. E aí, daí eu acho que foi pior para mim, porque desse dia em diante eu lembrava de muita coisa. Eu lembro de muita coisa. Porque aí eu lembro que eu fui picada. Aí eu falei, mãe, vai começar tudo de novo. Ela falava que queria morrer. E eu imagino para a senhora o quão difícil era ouvir isso de uma criança tão pequena, né? E você é muito pequenininha enquanto ela não sabia. Ela ficava olhando, meu pai ficava em casa. Era bebê, né? Não entendia nada. Mas com certeza já sentia a falta da mãe, da irmã. No final de semana. Eu ainda não tinha, assim, a minha irmã ainda era bebê, então eu nem lembrava direito da minha irmã. E a mãe com o coração dividido, tendo que cuidar de uma, outra também pequenininha. Então a gente fazia assim, eu ficava de segunda a sexta com ela no hospital. De sexta para sábado ficava o meu filho, adolescente, e eu vinha para casa na sexta para ficar com ela um pouco, com a Thalita, que era bebê. E né? aí foi mais no domingo demorado. Eu voltava. No domingo à noite eu voltava e ficava toda semana. Toda semana era assim. 2 anos. E aí meu pai ficava de sábado, meu pai ficava de domingo, de né, domingo mãe? O Pedro ficava. Que é quando a minha mãe conseguia ficar comigo e com o André, né, que é meu irmão. E aí daí eu já lembro mais. Que aí eu lembro que eu ficava lá e eu queria... E a chance era menor, né? A chance já tinha porque diminuído. Já era recidiva, era menor a chance. Era 75 no começo, depois foi para 50. Nossa. E aí minha mãe passou por muitas situações, porque teve um médico que foi extremamente frio, né, mãe? Com a senhora. Teve um médico, porque nesse dia que a Vanessa foi 2 vezes para cirurgia, porque eles passaram a sonda nasogástrica e não estava... Porque ela fez uma químio muito forte. E ela vomitou 18 vezes nessa químio. Meu Deus. Aí teve que passar essa sonda, porque ela estava vomitando muito. Aí o médico... eu fiquei nervosa, assim. Eu fiquei, assim... Eles foram fazer um exame nela que eu não podia entrar. Eu ficava batendo na porta, eu quero entrar. É minha filha, eu quero entrar. Eu quero participar de tudo. Mas não podia. Aí esse médico, na verdade, esse médico também tinha perdido um filho com câncer. E ele era um neuro, ele que ia passar esse catéter na Vanessa. E ele falava para mim que eu não estava aceitando a doença da minha filha. Aí eu levei ele para a diretoria. Falei para ele, eu aceito a doença da minha filha, eu não aceito você falar. Ele me deu 6 meses de vida para ela. Eu falei, você não é Deus. Quem vai tirar, ou quem vai dar, ou quem vai tirar a vida da minha filha é Deus, não é você. Você não vai tirar. Ele falou assim, você não está aceitando. Eu falei, eu estou aceitando, só não estou aceitando o jeito que você está falando comigo. E outra coisa,
Deus que está na frente, Ele está comandando tudo isso, tá? E se eu tenho que passar por tudo isso, eu sei que lá na frente eu vou ter a vitória. Glória a Deus, amém. Eu vou ter a vitória. Aí ele era revoltado, porque, na verdade, ele tirou o filho dele de lá para fazer tratamento nos Estados Unidos, mesmo assim, coitado, eu fiquei com dó, porque é uma perda, né? Ele perdeu o filho. Mas só que nisso, ele era revoltado com todas as mães que tinha lá. E a gente não aceitava isso, né? Porque quem era ele para falar que a minha filha... Eu falei, quem é você para falar para mim que a minha filha tem 6 meses de vida? Minha filha vai viver. Vai viver. E hoje, né? Ela está aqui Glória a Deus. para provar isso, né? Vivendo com um propósito lindo. Inclusive, essas 2 irmãs são muito unidas, né? Sim. É uma relação linda que inspira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês como irmãs, crescendo juntas, depois de passar todo esse processo, né? Doloroso, porque demorou um tempo para vocês conseguirem se conectar. Sim. Você pentear o cabelo dela. Ela cresceu, né? A Thalita sofreu um pouquinho. Os cabelos sofreram. Mas, assim, essa história, o que acontece? Teve esse episódio que ela pedia muito pra uma irmã, né? No hospital, ela falava, eu quero uma irmã, eu quero pentear o cabelo Ela da minha queria irmã. uma menina. E eu ficava pensando, gente, se não for uma E se menina? for um menino? Nessa época a gente não vou nem poder cortar o tinha, cabelo ninguém dele. fazia esses exames para saber se era homem ou mulher, né? Sim. Eu falava, gente, se não for uma menina, aí eu orava para Deus, falava, Deus me ajuda, porque vai ter que ser uma menina. Coitado E de Deus ouviu. Deus ouviu e atendeu. E aí elas né, falam que foi ela até que inclusive me deu meu nome, né? Ela fala, eu quero que... Ela falou isso também no trem também. No trem. No trem, você escolheu uma história do trem. Nesse trem tem história. Ela falou assim, tinha uma mulher com uma criança e uma outra grávida, juntas as duas, acho que ia para o hospital, não sei. Isso não. Aí ela pegou e falou assim, minha mãe também tá grávida e a minha irmã vai chamar Thalita. Eu imagino a mãe olhando pro lado da hora. Vai Vai ser menina? Vai chamar Thalita? Tá tudo certo, então, não vamos conexão, discutir, né? conexão, Ainda bem né? que eu amo meu nome. É lindo. É lindo, não é? É lindo. E depois eu fui ver que é um nome hebraico, né? Sim, é um nome bíblico, Você né? vê que Deus preparou tudo, até o nome da Thalita. Tudo. E hoje ela é pastora. Pastora, olha o propósito aí, né? E aí a nossa relação, na verdade, começou. Nós temos 5 anos de diferença, né? Então, assim, passamos a vida toda ali juntas, éramos muito unidas. A minha mãe sempre teve que trabalhar muito, sempre foi uma mulher que trabalhou, ajudou o meu pai, né? Meu pai nessa história toda também sempre foi essencial, trabalhava de dia, de noite para aguentar, né? Suportar toda essa questão financeira também. E foi uma família realmente com muito amor, muito propósito. O meu irmão fez toda a diferença, o meu pai. Então, assim, teve primeira presença de Deus realmente que foi muito forte, mas todos nós passamos por esse processo de mãos dadas. Eu muito bebê não entendendo, mas sendo cuidada por eles. E aí nós fomos crescendo, aí chegamos aí na adolescência, e aí já tinha um pouco de diferença de idade, então minha irmã já era mais mocinha, eu era menor, mas eu era um grude nela. Eu queria estar com ela o tempo inteiro. Sim. Daí ela já não queria, na adolescência, acho que ela não queria mais tanta irmã assim. Mas eu queria ela o tempo inteiro, porque ela era minha referência. Como minha mãe trabalhava muito, ela que cuidou muito de mim. A minha irmã sempre foi muito responsável, sempre muito cuidadosa. Então ela fazia cuidar da casa junto com ela, aí ela me arrumava, me levava pra escolinha, e é onde às vezes eu virava até assim, japonesa, de tanto que ela puxava os meus cabelos, né, pra pentear, ela me deixava igual uma boneca. Eu queria pintar a unha dela, pentear cabelo e falava, não borra. Ela foi a mãe da Thalita. Abre os dedinhos. Thalita, abre os dedinhos. Aí ela, eu não quero pintar. Falava, você quer sim. Você quer sim. Você quer sim. Eu quero que você queira. E aí ela falava assim, aí eu arrumava a lancheira, aí ela falava, irmã, eu não quero hoje pentear o cabelo. Eu falava, você não vai pra escola de qualquer jeito. Você vai pentear o cabelo. Eu igual uma boneca mesmo. E eu fazia lancheirinha e levava ela pra escola, né, mãe? A escola era bem pertinho de casa. É. E aí nós fomos crescendo, e aí nós fomos nos tornando cada vez mais amigas mesmo, né? Estando sempre muito juntas. Aí ela começou a namorar, mais pra frente eu. E aí Deus, ele é tão fiel, né? Que os nossos maridos, hoje nossos maridos, mas na época nosso namorado,
eram muito amigos, são muito amigos também. Então, isso fortaleceu ainda mais, né, a nossa relação. E aí fomos vivendo, né? Fomos passando por todos os propósitos, tudo. Minha irmã casou, passou um tempo eu casei. Aí eu tive a minha filha mais velha, a Giovana. E aí, não sei se você quer falar um pouco sobre isso. E aí a Thalita teve a Giovana e a Giovana foi como uma filha para mim. A Thalita, assim, ela queria que eu vivesse o que era ser mãe. Eu já era casada antes dela. Eu casei 2 anos antes dela e depois ela casou, né? E aí, nesse meio tempo, depois ela engravidou e aí ela falou, nossa... Então, eu curti a gestação dela como se fosse minha gestação. Eu queria arrumar ela, falava, põe essa roupa. Faz assim. Aí, põe o cintinho aqui. E aí, quando a Giovana nasceu, ela fez de tudo para que eu visse que era ser mãe. Acho que ela pensou, gente, a minha irmã não vai ser mãe, porque o meu segundo tumor, ele foi no útero. Então, eu tive que tirar o útero. Então, eu não tinha como gestar um bebê. E aí, acho que ela pensava assim, gente, essa é a oportunidade da minha irmã ser mãe. Com 6 meses, eu lembro que ela deixou a Giovana dormir na minha casa. Gente, eu fiquei... Eu falava, meu Deus do céu, uma boneca de verdade. E a Giovana era uma fofa. Boazinha, né? Boazinha. Então, eu ia pra... Depois a Giovana foi crescendo, tudo. E assim, do mesmo jeito, eu penteava cabelo, escovava cabelo da minha pequenininha, escovava cabelo. Pintava a unha da Giovana. E aí, quando eu tinha festinhas de aniversários de filhos de amigo meu, eu levava a Giovana. Thalita, posso levar a Giovana? Vai ter um aniversário? Pode, ela deixava. E eu levava a Giovana. Então, a Giovana ficou... A Giovana praticamente tinha 2 mães e 2 pais, coitada. Ficou, coitada ou feliz, né? Mas foi um bom tempo, assim, que a Thalita falou, nossa, ela deixou eu viver essa experiência um pouquinho, né? Mas eu vivi essa experiência, assim, eu já achava fantástico. Eu falava, gente, é maravilhoso ser tia, nossa... Eu era uma tia mãe. Tia mãe. Eu levava pro shopping, aí eu comprava coisa. Era minha filha. Nossa, e a gente morava perto, então... E éramos muito amigas. Era muita... minha irmã, mesma profissão, a gente trocava plantão, trocava a Giovana no carro, no estacionamento. No estacionamento. O meu carro tinha bebê conforto igual dela, não era um para cada carro. Eu tinha bebê conforto. As pessoas pensavam, tem filha? Não tem. E aí... Depois, quando a Giovana estava com 4 aninhos, a Thalita ouviu uma reportagem. Quer falar você da reportagem? Então, na verdade, eu e o William, a gente já estava começando a planejar a ter nossa segunda filha. Então, a gente falou assim, vamos ter um outro filho? Vamos, tal. Estávamos começando a falar sobre isso. Só que aí chegou uma sexta-feira, na época que passava, era Globo Repórter, eu acho. Era, sexta-feira noite. Passa até hoje, né, o Globo. Então, aí tava passando o Globo Repórter, e então a gente assistindo, eu e o William, no nosso apartamento e tal, e aí passou uma situação de 2 irmãs americanas, que uma gestou o filho para outra. Então, foi o útero de substituição, né? Sim. E aí, na hora que tava falando sobre isso, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, o meu amor pela minha irmã é assim, incondicional. Então, isso que ela falou sempre foi real. Eu amava, eu admirava, eu me inspirava. Então, é uma relação irmã, mãe, é tudo muito assim, né? E aí, eu queria que ela vivesse realmente o que era ser mãe, então eu permiti tudo o que ela quisesse com a Giovana também, que a Giovana também era apaixonada por ela. Mas aí, quando passou essa reportagem, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu olhei para aquela reportagem, assim, na mesma hora eu olhei para o William, e ele já entendeu, eu não precisei falar nada para ele. Aí ele falou, você quer fazer isso? Eu falei, quero. E na reportagem passava isso, que uma irmã gestava para outra irmã, era um útero de substituição. Aí ela me ligou e falou, você tá assistindo televisão? Eu falei, tô. Você tá assistindo o que eu tô assistindo? Porque a gente se falava assim, ainda, né, mãe? Se fala o tempo inteiro. Umas 10, 15 vezes por dia. E aí ela falou, eu falei, tô assistindo, eu e o Ricardo, o que você tá fazendo? Estamos assistindo. Você tá vendo? Aí eu falei, tô. Ela falou, o que você acha? Eu falei, não sei, eu acho o quê? Ela falou, eu e o William estamos pensando em fazer para vocês. Nossa. Isso foi demais. Aí eu falei, gente...
será isso? Gente, desse dia em diante, comecei a sonhar o que era ser mãe. Falei, gente, eu vou ser mãe. Porque até então ela não sonhava em ser você mãe. Nem pensava nessa possibilidade. Não. Você tinha aceitado que, olha, passei por esse processo, não vou ter útero, então eu não vou poder gerar. Eu não pensava, eu achava que eu não ia ser mãe, eu achava que eu ia ser uma ótima tia para vários sobrinhos. Inclusive, eu sou madrinha de vários sobrinhos. Então, eu falei, eu acho que eu não pensava. Nem o Ricardo, porque quando o Ricardo casou comigo, eu falei, olha, quando ele me pediu em casamento, eu falei, mas você sabe que eu não posso ter filho. Porque um casamento sempre vem a história do filho, né? E aí ele falou, mas eu não estou casando por causa dos filhos que você pode me dar, estou casando porque eu te amo. Então, não é isso que vai me fazer um homem feliz. Mas o Ricardo era apaixonado em criança. Aliás, ele é apaixonado em criança. Elas sabem disso. Ele é louco por criança. Mas ele nunca, no nosso casamento, falou de filho. Nunca teve o comentário ser pai ou mãe no nosso casamento. Nem Tanto tinha. que não surgiu nem deles, né? Surgiu de mim. Surgiu. Eu estava tão preocupada nessa semana. E aí... Acho que ela falou assim, larga minha filha, eu vou te dar uma. E aí, quando falou, o Ricardo também ficou enlouquecido. Falei, ué, mas você queria ser pai? Ele falou, eu achava que eu também não ia ser pai, mas agora talvez tenha algumas oportunidades de sermos pais. E aí nós fomos atrás de tudo isso. E assim, na verdade, aí é para você ver como são as conexões de Deus, né? Eu olhei para o William, ele já entendeu, eu não precisei falar, falei com eles também sonharam. E aí, só que aí, nisso tudo, surgiu uma dúvida. Que, assim, isso fazem 14 anos quando tudo começou, Sim. né? Então, nós já éramos... 15 já, né? Nós já éramos cristãos, tudo, mas estávamos no começo de uma caminhada com Cristo, entendendo cada vez mais de Deus. Só que aí, nisso, a única coisa que me surgiu foi, será que Deus ele vai desaprovar isso que eu estou fazendo? Eu tive esse medo. Porque eu falei assim, eu não quero fazer nada que seja contra a vontade de Deus. E também a minha outra preocupação era como que a minha sobrinha, quando crescesse, fosse me ver. Tipo assim, ela poderia me ver com muita admiração, que graças a Deus é isso que ela me vê hoje. Sim. Mas ela poderia, eu ficava pensando, ela poderia me ver assim, ela me deu, né? Então, eu fiquei com essas duas situações. Daí, na época, nós tínhamos um pastor e nós chamamos ele para conversar. Pegamos nós 4 e falamos, olha, nós estamos com essa situação e nós queríamos que você nos ajudasse biblicamente falando. Na hora ele também tomou um susto, né? Porque Sim. não era algo comum, né? Aqui no Brasil muito menos, hoje talvez um pouco mais, mas as coisas vão se avançando muito depressa, mas não é tão simples Sim. assim. E daí ele falou assim, olha, Thalita, na palavra, eu não me lembro de nenhum versículo agora que fale sobre um assunto assim, mas o que eu sei é que Deus, ele é amor. E você, o que você está fazendo é um gesto de amor. Deus, ele é vida, e você está gerando uma vida. Então, eu não acredito que ele vai desaprovar, mas eu não posso falar para você que sim ou que não. E aí, nisso, eu fui fazer um propósito com Deus. Aí foi eu e Deus, porque eu não queria que ninguém soubesse e nem que o inimigo ouvisse. Eu queria que eu e Deus tivesse isso, porque só quem sabe dos meus pensamentos são o Senhor. E nesse propósito, eu falei, Deus, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. Esse é o desejo do meu coração, o desejo do meu marido, da minha irmã, dos meus pais, do meu cunhado, mas nós queremos, acima de tudo, fazer a tua vontade. Isso tudo no meu pensamento, ninguém sabia disso. Então, se isso não for do Senhor, eu vou fazer uma única tentativa. Se não for do Senhor, não vai dar certo. E se não dar certo, eu vou entender que não era, que o Senhor não estava aprovando isso. Amém? Então, amém. Aí nós fomos, né, Nê? Fomos Sim. atrás de tudo isso, fomos ver como funcionava. E aí Deus foi abençoando todas as coisas. E quando chegou lá, nós fizemos tudo que tinha que fazer. Aí tem os procedimentos, né, irmã? Como que... aí nós fomos no médico, que foi o Dr. Luiz, lá em Moema, acho, na época. E passou tudo que tinha que ser feito, porque tinha que retirar o óvulo, que foi in vitro, né? Então, retirou meu óvulo, o espermatozoide, fez o embrião, né? Fez a coleta toda e preparou a Thalita. E para preparar a Thalita, não era óvulo dela, então ela não podia menstruar. Ela não podia... Ela ficou um bom tempo, assim,
se preparando, tomando injeções abdominal. É bem trabalhoso, porque tinha que crescer o endométrio dela para colocar o embrião lá dentro. Então, o corpo dela tinha que entender que ela não podia, como se ela estivesse grávida, mas ela não estava. Então, e teve que parar todo o processo de sangramento dela, de menstruação dela, para que colocasse e não tivesse expulsão disso. Então, foi muito trabalhoso. E também... Então, além disso, ela não só cedeu, mas ela teve todo um trabalho. Não é só uma gestação normal, né? Que aí agora vai estar em parte de medicina que nós não vamos entrar. Mas, realmente, eu acredito que foi muito dolorido tudo que ela passou, porque... Era injeção todos os dias, durante 3 meses foi preparado o corpo dela. Para depois colocar, para fazer a implantação do embrião, né? Deus, ele é tão maravilhoso que eu nem lembrava disso. Você lembra? Não lembrava. Aí, nossa, ela tomava muita injeção e muita coisa. E ela não podia menstruar e tal. Aí fizemos todos o procedimento, o Ricardo, todo mundo fez os procedimentos. E aí... foi marcado o dia de fazer a implantação do embrião, né? Sim. E assim, quando começa todo esse processo, é porque são tantas coisas, né? A gente até se perde um pouquinho. Né? Mas a gente tem que conversar primeiro com uma psicóloga, né? Na clínica tem que conversar eu primeiro, depois o meu esposo, depois a minha irmã, depois o meu cunhado, depois nós 4 juntos. E teve a Giovana. E teve a Giovana também, porque a Giovana tinha 5 anos, ela tinha que entender que ela ia ter um bebezinho na barriga da mãe dela, mas que depois não ia estar na casa dela. Então tem toda essa situação. Só que assim, quando a psicóloga veio conversar com a gente, conversou individual com todo mundo. Depois em familiar, né? Depois todo mundo, nós 5. Né? Aí ela falava assim, nossa, vocês estão mais que preparados. A gente estava realmente muito alinhado, porque assim, a gente estava entendendo que era um plano de Deus para nossa família, né? Só que aí quando nós chegamos para realizar o procedimento, na hora que eu deitei na maca, que eles iam implantar. Eu só voltar um pouquinho, que nesse dia foi muito gostoso. A gente foi, né? Nós fomos para lá, foi todo mundo para lá, e tava sempre assim, eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu cunhado e meu marido e a Giovana. Sim. Sempre todo mundo. Ainda não tinha a Lorena, né? E aí, nós fomos nesse dia lá, imagine, nós 2. Aí, os maridos ficaram lá fora, minha mãe, meu pai, todo mundo entrou, eu e ela. Porque eram as mães. E aí, ela deitou, aí o médico me sentou assim do lado dela, né, Ita? Ela deitou assim, depois você vai contar o que você viveu. E aí, o médico chegou em mim, me sentou e falou, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Aí, para mim, só ia ter boa. Eu falei, meu Deus, qual que é a ruim, né? Aí eu falei para ele, me fala a boa, porque eu vou ficar tão feliz com a boa, que aí a ruim vai ser tranquilo. Ele falou, a boa é que o embrião está, 100% fofinho, tá ótimo. Olha, tem tudo para dar certo. E a ruim é que na hora do descongelamento, faleceu. Porque eles congelam 2 embriões juntos, para não ter erro, né? Para colocar 2. Porque se um falhar... Porque se um falhar, tem um outro. Mas aí ele falou... Aí eu falei, ai, sério? Eu tinha até pensado nos gêmeos, eu pensei na hora. Mas eu falei assim, mas se um tá 100%, é o filho que eu preciso. Eu quero ser mãe. Se é menino, se é menina, se é gêmeo, se é trigêmeos, eu quero ser mãe. Porque aí agora eu já queria ser mãe. E aí... Só que aí bateu nela, naquele momento, assim, 2 sensações, né? Primeiro que ela ficou triste, porque um bebezinho morreu, sim, né? E segundo que, assim, ela se apegou ao 100%, mas é uma chance a menos. Teoricamente, era uma chance a menos. E daí, eu vim com a notícia na sequência. Eu falei assim, Ney, eu quero só te falar uma coisa. Eu fiz um propósito com Deus. E essa vai ser... Não, eu não falei que eu fiz um propósito com Deus. Eu só falei assim, essa vai ser a minha única tentativa. Eu não falei que eu tinha feito um propósito com Deus. Essa vai ser minha única tentativa. Aí ela, amém. Mas eu falei, mas vamos se agarrar nessa... Eu recebi 2 notícias bem importantes na hora. Na hora. Mas eu fiquei firme. Inabalável na fé. Inabalável na fé. Falei, Deus, se ele me deixou até aqui, ele não ia me deixar sonhar. Eu ia ser mãe. Eu tava ali assim, eu ia ser mãe. E aí eu segurei na mão dela. E o médico falou, nós vamos preparar. E começou a fazer ultrassom nela.
Aí ela pediu para orar na hora. Aí ela orou na hora. Nós oramos. E os médicos respeitaram tudo. Ficaram tudo esperando lá. Eu peguei na mão dela e ele fazendo ultrassom. E aí, nesse momento, o Ricardo e o William entraram da oração, porque aí já estava preparado e eles ficaram atrás. Ficaram atrás. Que podia. Aí fizeram ultrassom, ele falou, olha, o endométrio tá bem gordinho, tá bem certinho. Nós estamos colocando aqui o seu bebê. E nós ficamos tudo em oração. Que emoção, tudo em oração. Né? Que emoção. Gente, olha, eu vou te dizer que eu acho que foi mais emocionante que o parto. E aí colocou lá, já fez ultrassom e falou, está lá. Aí saímos de lá, fomos para casa. Eu não queria nem que o carro se movimentasse. Porque assim... Eu queria ir embora de avião. Porque depois disso, o que acontece? Aí tem um outro processo. Eu tenho que ficar em repouso por alguns dias. Eu não posso fazer 12 nenhum dias. esforço. Nada, eu não podia levantar da cama. E era uma época de calor. Eu lembro que eu estava no quarto da Giovana, eu morria de calor que eu fiquei no quarto da Giovana. Porque não podia fazer esforço nenhum. Porque foi colocado, não foi... gerado, né? Sim, não podia sair do endométrio, porque estava lá para colar e na minha cabeça minha irmã não podia fazer nada, nem espirrar. Ficar quietinha, Thalita. E assim, e além de tudo isso, tem um processo também meu com o meu esposo, porque o que acontece? Nós não podíamos mais estar como marido e mulher no sentido de estar juntos, né? Porque foram 3 meses. Sim. Então eu falo que o 3 meses antes e 3 meses depois. Antes, 3 meses depois. Então assim, esse processo foi para todos nós, né? Porque não podia, porque eu corri o risco de engravidar para mim, porque eu estava sendo muito preparada. Então era muito mais fácil de engravidar. Eu poderia ter engravidado para mim e não saber que era meu ou da minha irmã. Entendeu? Então, assim, a gente teve que seguir tudo isso. Então, tudo isso, todos nós passamos juntos. Sim. Né? Então, ele 3 meses enquanto estava sendo preparado, ele não podia chegar perto de mim como meu marido. E 3 meses depois de implantado, também não. Então, olha o processo que foi para todos nós, né? E eu lembro que aí o médico deu uma recomendação. Falou assim, olha, quando sair daqui... são 12 dias, você não faz nem exame de farmácia, porque vai dar negativo. E você vai ficar desesperada, vai ficar ansiosa, triste à toa. Depois de 12 dias, nós vamos fazer o exame, o beta-HCG, né? Que é o exame de sangue. Então, não faço de farmácia, que vai dar negativo. Ai, com 8 dias não estava aguentando, eu queria fazer o teste de farmácia. Eu falava, gente, vou comprar. E eu comprei o teste de farmácia. E a minha irmã falava, e aí tem que passar de novo, pomadinha, não sei o que na barriga, lembra? Tinha que esquentar, não sei o que. Tinha uns procedimentos que ele mandava fazer que eu nem sei se ainda é assim, porque as coisas vão mudando. Mas aí a minha irmã falava assim, a minha irmã já no segundo dia estava enjoada. Porque a minha irmã, ela enjoa do começo ao fim das gestações, todas. Passo muito mal. Ainda tem isso, ela passa muito mal. Eu vomitava muito. Aí ela falava assim, Nê, ela falava assim, Nê, eu não quero te iludir, mas eu tô muito grávida. Aí eu tô passando mal, tô enjoada, eu quero suco de limão, uva. 3º dia, 4º dia, essa menina falando, será que é psicológico? Tô passando mal. E passava mal. Aí, vamos fazer teste de farmácia, porque ela tá falando que tá grávida. Ela tá grávida, eu queria fazer teste de farmácia. Aí fizemos teste de farmácia. Mas não deu positivo. Não deu positivo. Mas eu falei, não. Teimosas, né? Não, o médico falou pra eu não perdi a fé, porque o médico falou pra mim com 12, que era normal. Que tem mais 4 dias. Tem mais 4 dias. Com 12 dias, Thalita fez o beta-HCG. E eu estava trabalhando. Aí eles foram me buscar no hospital, que eu trabalhava em hospital. Foi a Thalita, o William e o Ricardo. Aí nós fomos jantar. Aí nós fomos almoçar. Lembra que eu trabalhava até verdade. 1 hora? Aí nós fomos almoçar. Aí eu falei, gente, vocês não abriram o exame, né? Que era pra me esperar. Não, ninguém abriu o exame. E tava todo mundo com uma cara assim, cheia, inchada, sabe? Será que não tinha aberto mesmo? Aí, gente, vocês abriram o exame? Porque nós combinamos que não era pra abrir o exame. Aí eu abri o exame. Gente, tava super alto lá o que super grávida. Super grávida. Aí eu já liguei na clínica. Aí eu falei, olha, tá assim.
Ai, mas tá muito alto. E não sei. O médico falou, meu Deus, como tá alto. Ela tá super grávida. Será que são gêmeos? Será que... Eles começaram a achar que era até gêmeos. Acharam que era gêmeos. Só que aí o médico falou assim pra mim na hora que eu liguei na clínica. Mas calma, Vanessa, tem que continuar evoluindo. Ela vai fazer daqui 5 dias de novo, daqui tantos dias de novo, daqui tantos dias de novo, porque tem que evoluir. Uma gestação é assim mesmo. Aí eu falei, ai, doutor, não, ela tá grávida, como assim? Eu não sabia disso daí. Eu falei, meu Deus, como que tem que evoluir? E realmente, mas foi aumentando cada vez mais. Ele falou, gente, vamos ter que fazer ultrassom, porque eu tô achando que ele dividiu, o embrião acho que dividiu e vai ser gêmeos. Mas aí não, fizemos ultrassom e era um só. Era um bebezão. E aí a gente entende como Deus ele é perfeito. Porque as minhas gestações, eu sou fácil para engravidar, mas as minhas gestações elas são muito delicadas. Eu fico, né, eu altero um pouquinho a minha pressão, então as bebezinhas para desenvolver demoram um pouco mais, fica meio assim, meio difícil. Então talvez se fosse gêmeos, ia ser um sofrimento maior pro bebê e até para mim. Então Deus sabe de todas as coisas, né? E aí você vê que a gente vai passando por vários processos. Na gestação dela, eu sofri um acidente de carro, né, Vanessa? Nossa, imagina, eu estava de plantão. Daqui a pouco chega a minha chefe na UTI, que eu trabalhava na UTI neonatal, e falou, Vanessa, não fica nervosa. Eu falei, como assim? Sua irmã está no pronto-socorro do Santa Marcelina de Itaquera. Eu trabalhava no Santa Marcelina de Cidade de Tiradentes. Eu falei, minha irmã? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Ela bateu o carro. Não, na hora, me levaram para lá. Eu falei, eu quero ir para lá, eu vou para lá. Só que eu estava de carro, aí a minha chefe falou, não, você não vai, alguém vai te levar. Acho que foi até ela que me levou. Me levou para lá, cheguei lá, eu acompanhei a minha irmã, estava fazendo ultrassom, eu só ultrassom e fazendo exame de sangue. E, gente, essa menina tinha sofrido um acidente de carro, mas que foi levada até de ambulância. Você pensa? O carro deu quase perca total. Deu. E assim, foi uma coisa boba, mas assim, que foi de frente. Acionou o airbag, acionou o airbag e tudo. E assim, para você ver como que tantas coisas acontecem, acidentes, né? Sim. É, e aí depois com 35 semanas a minha pressão começou a alterar muito. Sim. E aí eu tive síndrome de HELP. E foi pra UTI. E fui pra UTI. Então assim, olha como que o inimigo ele quis fazer de tudo, né? Pra que toda essa promessa não se cumprisse. Então a Manu teve que nascer de 35 semanas. Aí ela foi pra UTI. E eu fui pra UTI adulto. Porque eu estava com os exames todos alterados. E na mesma noite que eu internou uma outra mulher com o mesmo diagnóstico que eu, que era síndrome de HELP, com TGO, TGP, tudo alterado. Foi horrível, foi. E aí, só nós duas no hospital, nessa UTI, e ela estava, assim, eu estava grávida, porque era uma síndrome de HELP, mas ela estava hiper grave, ela evoluiu com tudo. E eu também sou da área da saúde. E eu vi tudo acontecendo ali. E ela sendo entubada, ela tendo parada, e ela indo a óbito. Nossa. Com o mesmo diagnóstico que eu estava. E eu do lado ali, ninguém estava nem me vendo, porque eu estava estável, mas eu também estava desesperada, porque eu falei, se eu evoluir com tudo de repente, igual essa mulher, que foi tudo muito rápido para ela. E aí ela foi a óbito. Eu, graças a Deus, fiquei 3 dias na UTI, meus exames normalizaram e eu tive alta. A Manu também ficou na UTI e graças a Deus teve alta e ficou tudo bem. E aí a promessa se cumpriu e mais um milagre aconteceu, né? Então começou pelo milagre da cura da minha irmã, aonde a minha mãe passou por todo esse processo, toda a nossa família passou por esse processo. Tem algo que minha mãe sempre fala que eu me emociono muito, que ela fala que teve um determinado dia nesse processo todo, né, mãe? Nesse dia que ela foi 2 vezes para cirurgia. Que eu fui no banheiro, ajoelhei lá e... Ai, eu não posso falar isso. Esse é forte. Aí eu falei para Deus que eu estava sendo egoísta, porque eu estava sofrendo, mas ela estava sofrendo a dor no corpo, né? E se fosse para ser minha, que ele curasse ela naquela hora, senão ele podia levar ela. E daí, desse dia em diante, ela só foi melhorando, melhorando, melhorando. Melhorando, eu falei, Deus, obrigada, então ela é minha. Então, assim, esse momento, ele é muito emocionante, porque, assim, você imagina a dor de uma mãe, né? Entreguei ela entregou, ela falou, Senhor, eu não tô aguentando mais essa dor. Eu não tô aguentando ver mais a minha filha sofrer, eu não posso ser tão egoísta assim. Então, se for para ela sofrer, eu tô te entregando ela hoje. E isso que é o mais lindo de tudo, né? Que independente de que
qualquer um de vocês possa estar passando na sua vida, quando você entrega para Deus de todo o seu coração, isso não vai voltar vazio, né? E foi assim na vida da minha mãe. Ela entregou a filha para Deus, entendendo que antes de ser dela, ela era dele, né? Então, antes dela ser da minha mãe, ela era de Deus. Então, se ele queria ela de volta, ela estava entregando. Mas daí ele entendeu que talvez a minha mãe já estava madura para cuidar, ou ele entendeu que a Vanessa tinha muito o que fazer aqui, porque é uma pessoa muito maravilhosa, ajuda muitas pessoas, então ela tinha que estar. E aí tudo isso foi acontecendo. E aí nós tivemos a Manu, a Giovana era apaixonada pela prima, na gestação era uma gestação de risco, de todo um cuidado, então a Giovana também precisou compreender tudo isso. A Giovana foi muito, muito mocinha, né? Então Sim. ela não podia levar ela para a escola, meu pai e minha mãe que tinham que levar, porque o William estava trabalhando, o Ricardo também, a Vanessa trabalhava. E aí eles levavam, eu não podia pegar no colo, não podia todas essas coisas. E aí depois que ela nasceu, ficou uns dias na minha casa, todo mundo lá, né, pra gente poder juntos fazer todo esse desmame, a Manu mamar, tudo acontecer. E depois eles foram embora. E aí nisso que eles foram embora, aí assim, voltou o meu projeto do William de falar, vamos ter um bebê, agora nossa segunda filha, né? Porque com tudo isso, a gente vamos agora para nossa, né? E aí, quando nós fomos no médico, o médico chegou no William e falou, olha, se você não quer ficar viúvo, eu tinha uns 40 dias já, né? A gente falou, a gente agora quer se preparar para a gente ter o nosso segundo filho. Ele falou, se você não quer ficar viúvo, você vai esperar 1 ano para você ter um bebê. Porque ela acabou de passar por uma gestação, ela já tem 2 cesáreas, o risco de ruptura uterina, ele é muito grande. Então, vocês não podem ter um bebê agora. Ok? Não ok, entendemos. E aí, nós entendemos que nós não íamos ter outra filha porque ia ter um risco muito grande. Então, vamos aguardar. Só que no mês seguinte, mais um milagre aconteceu. A gente tomando todos os cuidados, porque a gente entendeu que não dava para ter, né? Aí, quando eu vou ver, eu estou grávida. A terceira gestação, a minha segunda filha. E aí, a gente volta no médico. E quando a gente fala, ele coça a cabeça assim e fala, meu Deus. Foi inclusive o mesmo médico, o Dr. Marcelo, né? Isso. Ele coça a cabeça assim e fala, não, tudo bem, agora a gente vai vamos fazer as coisas acontecer. Aí, assim, dali em diante eu já tive que realmente me afastar de trabalho, tudo, tive que ficar totalmente em repouso, eu não podia levantar muito, não podia nada, e por conta do risco de ruptura uterina, porque tinha tido... 3 meses, 4 meses que eu tinha tido um bebê. E aí foi evoluindo, e aí nasceu a Lorena, nossa terceira filha. E aí eu falo que Deus, ele é tão lindo, porque assim, eu acho que para Giovana, para mim e para o William, porque foi gestado um bebê dentro daquela casa, né? E aí, em seguida, Deus nos presenteou com outro bebê. Então, assim, mal a Manu saiu, porque a Manu era da minha irmã e era minha sobrinha, mas ela estava ali, né? Ela ia comigo nos plantões, eu conversava com ela, falava, hoje o plantão tá aqui, tá? A tia tá aqui, aguenta firme, a gente conversava. E aí, eu falava... Então, assim, Deus, ele nos presenteou de novo com o bebê ali. Então, assim... Nós já estávamos toda a família de novo totalmente envolvida com outro bebê. Então, todo mundo envolvido com a Manuzinha, que estava pequenininha, com a Thalita, que estava grávida de novo. E aí, assim... E a Giovana. Foi uma festa. Foi uma festa. E a gente só tem que agradecer, né? E até hoje, elas se dão super bem. Elas se chamam de prima irmãs. E, de fato, elas são muito irmãs. Elas são muito irmãs, porque elas têm um elo, assim, muito bonito mesmo. É muito gostoso de ver as 3 juntas. Tem brigas como irmãs? Sim, tudo como irmãs. E eu queria falar para as pessoas que estão assistindo que, assim, creia que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Eu costumo falar para as pessoas que eu sou a prova viva do milagre. Eu sou um milagre ambulante. Se você tem dúvida que existe um Deus e que existe algo que não possa acontecer na sua vida, não tenha mais. Olhe para a minha história, para a história da nossa família, que você vai ver o quanto Deus é poderoso. Como Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou imagina. Né? Eu sou um milagre. Eu tinha tudo para dar errado. Eu costumo falar para as pessoas,
meu milagre. Não é minha filha, é meu milagre. E ainda assim... E a Thalita também, né? Meu milagre, porque ela veio sem me falar nada. Eu descobri que ela estava comigo, já tinha uns 5 meses, né? E tá aqui. E passei por várias coisas, Passou né, mãe? por várias coisas. Juntos com elas. E aí eu tinha eu nunca fiquei doente. Tudo que a minha irmã passou, eu vim com uma saúde de ferro. E aí, às vezes, eu falava, minha mãe, eu quero ficar doente. Uma vez ela ficou com a garganta inflamada. Aí a gente levou ela no postinho, lá perto da minha casa tinha um posto. E ela tomou Bezetacil. E ela não chorou. Aí chegou para a Vanessa e falou, viu, Vanessa, eu também tomei injeção, tá? Como se fosse ótimo. Aí eu pensei comigo, mas que menina doida. E aí, assim, naquele dia, é engraçado, né? Porque você vê como que são todas essas coisas. A minha mãe me levou no hospital. E eu fiquei só eu e minha mãe no hospital. E pra mim é como se a gente estivesse indo pra um parque. Ela falou assim, tchau. Eu dava tchau pra todo mundo na rua. Né? Porque eu era criança, eu também não entendia. Eu tinha uns 5 anos. E eu tinha minha mãe só pra mim naquele hospital, igual a minha irmã tinha. Porque, tipo assim, eu achava que era muito bom. Ela tinha minha mãe todinha pra ela, né? Então, assim, a gente nem lembra de nada disso. Mas desse dia eu lembro perfeitamente. Porque eu ficava assim, eu tô no hospital. Tipo, a minha mãe tá comigo no hospital. E aí, assim, eu passei por tudo isso, aí eu falei isso pra ela, e a gente saiu, naquela época era papel de carta, né, que a gente colecionava. Elas faziam coleção. Aí eu saí e ela comprou vários papéis de carta pra mim, eu falei, gente, acho que ficar doente. Hoje é meu dia. Acho que ficar doente é muito bom. A minha mãe, eu tenho um monte de papel de carta. Mas, assim, isso é maravilhoso, porque, assim, é o poder de Deus, né? Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é recomeço, Deus, ele é milagre, Deus é salvação, Deus é cura, Deus é vida. E a nossa história, ela é tudo isso. Então, como a minha irmã bem disse, se alguém, né, tá passando por um processo muito difícil e talvez acha que não possa sair dessa situação, a certeza que nós temos é que não há nada impossível para o nosso Deus. E uma outra coisa que é muito importante é que, assim, às vezes as pessoas têm oportunidades. E elas não acham que não... Porque, assim, nem sempre ser mãe é gestar o bebê. Na verdade, não é isso. Não. E, às vezes, as pessoas não aceitam outras coisas. E milagre é milagre. Não é assim? Sim. Então, às vezes, as pessoas falam, não, mas eu não posso, eu sou triste, eu não sei. Não fica, né? Não fica. Porque a gente tem meios de ser feliz. Porque como poderia ser, assim... Eu nunca fui uma pessoa triste, eu fui uma pessoa grata ao Senhor. Porque ele me deu chances de ser mãe. Ela poderia ser triste porque não cresceu a barriga, porque não sentiu mexer. Eu vi uma oportunidade de uma outra forma. Entende? Que muitas vezes isso pode acontecer de diversas formas na vida da gente, né? Só que a gente tem que se apegar naquilo que Deus está dando para nós. Qual que é a sua chance de ser feliz? Preciso gestar? Eu sou super feliz como mãe, satisfeita, grata ao Senhor. Eu sou grata ao Senhor, primeiramente, porque me deu a vida. Né? A Vanessa tem cicatrizes, a Vanessa tem isso, a Vanessa não gestou, a Vanessa... Não importa. E é isso que a gente tem que ver. O que Deus está dando para você que você tem que ser grato? Não precisa ser dessa forma, não é? Eu sou mãe. Exatamente. E as cicatrizes, elas fazem parte do que nós vivemos. Elas não nos definem. Não. Sim, faz parte de um processo. E quando eu olho para a história de vocês, é impossível não observar a união da família, o quanto vocês são unidos, o quanto vocês são parceiros, o quanto vocês são cúmplices. E o amor. O amor que transborda uns pelos outros. E o quanto essa união, ela é sólida. Né? E aí a gente vai para a passagem de Coríntios, que fala que o amor é isso. Tudo supera, tudo crê, tudo espera, não se orgulha, não se vangloria, né? E o amor é suporta, isso. Tudo né? suporta. Tudo suporta. Então foram vários processos que vocês suportaram, mas que vocês estavam firmes, juntos, unidos, em oração, uns pelos outros. Sim. E por amor.
a mãe com uma filha pequena em casa, cuidando da outra no hospital, e um filho adolescente, passando por todo aquele processo pela família. A irmã que pede pela vida da outra irmã, que pede uma irmã para cuidar, para amar, e que cuida dessa irmã ao longo da vida como se fosse uma filha. Né? A irmã que passando por um processo, vivendo uma bênção, vivendo uma alegria, fala assim, eu não me contento em viver isso sozinha, eu quero que minha irmã viva isso comigo também. Então, se eu puder permitir que ela viva essa história também, ela vai viver. E você, com todo o seu amor, receber e viver tudo isso, e vocês viverem todos esses processos juntos, sabe? Então, é muito lindo ver a união da família, o amor de vocês, o quanto ele é sólido, o quanto tudo isso inspira a fé, né? O amor pelo Senhor, e enxergar os detalhes, assim, dele cuidando de cada momento, de cada processo, e fortalecendo vocês. Sim, é uma família que tem empatia. Um pensou no outro. É isso. E, inclusive, os nossos maridos. Né? E nós temos parcerias até hoje juntos, assim, né? Como uma família realmente... E aí, depois transbordou esse amor para as nossas filhas. Que são mega unidas também. Sim. E ainda tem mais detalhes nessa história, porque tem uma questão também em relação à certidão das meninas, não tem? Tem, Verdade. Como é que foi esse processo? Então, e aí com tudo isso, o que acontece, né? Na época não existia nenhuma lei no Brasil, né? Falando sobre isso, que podia gerar, que seria o útero de substituição. Então, quando a Manu nasceu... O que nós fizemos? Não poderia... Ela saiu só com o nome meu na certidão de nascimento, como mãe. Só que eu não era mãe, mas tinha que sair porque eu que tinha gerado ali, né? Só que não podia sair com o nome do William, porque ele não era o pai. Ele era meu marido, mas não era o pai. E não podia sair com o nome do Ricardo, porque ele era o pai, mas ele não era meu marido. Então, saiu com o meu nome. Ela saiu sem a certidão... registro, né? Registro sem dela. Registro. Ela saiu só com a certidão de nascimento. E só com o nome de mãe. Com o nome de mãe. Que era o que a legislação permitia naquele momento. Naquele momento. E aí, o que acontece? O William é advogado, então ele foi fazer um processo sobre isso. Então, ele fez o processo explicando toda a situação. Que era um útero de substituição, tudo bonitinho. Então, ele fez tudo isso certinho, fez todo esse processo. E aí, Deus, ele é tão detalhista, né? Ele faz tudo com tanto capricho, que no dia do aniversário da Manu, de 1 ano, foi quando saiu a resposta que foi aprovado e que poderia fazer o registro em nome da Vanessa e em nome do Ricardo. Inclusive, também saiu uma matéria na ASP, que é dos advogados, fazendo um texto maravilhoso para o William, porque ele trouxe isso para o país, né? Essa situação toda. Então, aí nós chegamos no aniversário da Manu de 1 ano, com esse processo enroladinho, entregamos para a Vanessa, e no dia da festa de 1 ano, ela ficou sabendo que a Manu ia ter o registro, porque até aí então, agora era importante, né? Eu queria estar no papel. Tem que estar bem certificado. E aí estava no papel. E aí, mais ainda incrível, mais um detalhe, que quando, nesse meio tempo, a Lorena nasceu, chegou, e foi bem quando o William foi fazer a certidão de nascimento da Lorena, ele foi no cartório para levar, e quando ele leva, a menina escrevente vai lá e coloca Lorena Câmara Grassetti. Não, ele foi assinar. Não? Foi a menina que falou primeiro? Não, então, ele foi assinar, ela falou, Dr. William? Nossa, eu assinei... Câmara. Eu assinei um papel seu agora? Hoje, agora. Aí ele falou, o que seria? O registro da minha sobrinha. Aí quando pegou o livro, no livro de registro, tá, vamos supor, número 100, Manuela Câmara Rola, e número 101, Lorena Câmara Grassetti. Elas têm... Você pega os registros delas, é assim, um embaixo da outra. Ah, meu Deus. Nesse detalhe, são tantos detalhes. Tanta coisa que elas esqueceram de me contar isso. E Deus não deixa dúvidas, né? De que é ele quem está fazendo, que o propósito é dele, que foi ele quem preparou absolutamente tudo, que ele abençoou e que o sim veio do céu. Do céu. Mesmo. E aí esse amor transbordou entre nós, meu irmão, meu pai, os nossos maridos, porque muitas pessoas falam o Ricardo de ter aceitado, o William, porque o William não era nem da família, assim, ele é da família, né? Mas não era meu irmão, né? Sim. Mas também super aceitou, e as nossas filhas super entendem. E aí foi muito engraçado que uma vez na escola a Giovana estava lá fazendo um desenho, né? E aí ela desenhou eu, William, a Lorena. A Lorena. Não tinha... eu, William, a Lorena e a Manu.
E aí ela entregou o desenho na escola. Aí a professora falou: "Ah, que bonitinho, mas era para fazer só a sua família, né? Ali, só o seu pai, sua mãe." Aí, não, ela tinha feito Deus também. E aí tava Deus, a Manu, a Lorena, eu e o William, e ela. Aí ela falou: "Não, mas era para ter feito só você, seu pai, sua mãe e a sua irmã." Ela falou: "Quem são esses?" Ela falou: "Deus." Ela falou: "Não, mas não é para você dizer." Ela falou: "Não, mas Deus faz parte da minha família." E essa é a minha prima, é minha irmã. Ela falou: "Mas sua irmã? Mas você não tem a sua Lorena?" Aí ela falou: "Não, ela é minha irmã também." Aí a professora me chamou na escola. Aí eu fui explicar toda a situação. E aí, então, para você ver que realmente elas têm, assim, esse vínculo, tudo. Né? O Ricardo e o William são como irmãos, eles são como os filhos dos meus pais também, nós somos como irmãs, e assim, é tudo muito unido mesmo. Nós somos muito unidos. Minha nora, meu filho. Sim, todo mundo, os nossos outros sobrinhos. Então, é uma família que realmente viveu um processo. Então, todo mundo hoje pode olhar e falar que linda essa família, e realmente ela é linda, mas ela passou por muitos processos e por muitas decisões. A principal, confiar em Deus, e a segunda é não ficar no passado. Né? Nós falamos muito sobre isso, porque se de repente a minha mãe ficasse no passado e sofresse porque ela teve uma filha que passou por tudo isso, talvez ela não pôde ter acompanhado um período de uma filha, de um outro filho, a minha irmã fosse ficar sofrendo porque ela não pôde gestar, e tudo isso, nós íamos ficar tristes, paralisados. Mas nós decidimos ser felizes, nós decidimos aproveitar, como a minha irmã bem disse, o milagre, né? As oportunidades que Deus nos deu, e ser feliz, e hoje trazer esse testemunho para que muitas pessoas possam se inspirar e entender que Deus, ele pode todas as coisas. Ele cura, ele opera milagres, ele faz o impossível, e ele está acima de tudo. Amém. E além de tudo, agora ele te fez mãe espiritual de muitos, né? Tá vendo? Glória a Deus. Acho que ele falou, ela tá preparada também para ser mãe espiritual de muitos. Amém, é verdade. Glória a Deus. Gente, a gente está quase se encaminhando para o fim dessa mesa. Quero agradecer muito a participação de vocês, por testemunharem, por contarem essa história linda, que com certeza vai mexer com muitas famílias, né? Que vai falar com muitas mães, muitas que estão passando por processos dolorosos e precisam ter a fé edificada, lembrar que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, que nós precisamos confiar e depender somente dele, que ele tem um plano perfeito para cada um de nós, que não há nada que passe desapercebido por ele, e que ele também não desperdiça nada. De cada processo que vocês viveram, ele fez uma linda história, e não deve ter sido fácil, né? Não foi fácil. Mas graças a ele, vocês estão aqui, vivas, cheias de luz, fazendo a diferença para o reino, edificando tantas vidas, cuidando de tantas famílias, né? Criando meninas lindas, educadas, cheias do Espírito Santo, né? Bailarinas do Senhor, lindamente adorando o nosso Pai, e que com certeza tem um legado grande aí pela frente para que outras pessoas sejam alcançadas e reconheçam o Senhor em todas as coisas, assim como a gente tem vivido hoje, né? E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de fé para quem vai assistir esse episódio através da história de vocês. Bom, eu começo, cada uma fala da sua mensagem, né? Então eu gostaria de deixar assim no seu coração que Deus, ele é amor, Deus, ele é maravilhoso, Deus é recomeço, Deus, ele é milagre. E nós precisamos se firmar nele, nós precisamos acreditar que ele pode todas as coisas. Então, se você está passando por um processo, às vezes, difícil na sua vida, seja com seus filhos, talvez com seu marido, talvez na sua vida profissional, talvez na sua saúde, não importa o que seja, nós temos um Pai lá no céu que pode fazer tudo para nós, e nós precisamos aceitar a boa e perfeita vontade dele. Então, se apegue a essa história, essa só é mais uma história de milagres, nós sabemos de muitos milagres, porque Deus, ele é milagre, mas se apegue a essa história, ore ao Senhor e creia que ele pode mudar toda a sua história em nome de Jesus. Eu queria deixar que as pessoas não percam a fé, né? E que creia sempre que seu milagre vai chegar, tem um momento, acredite, e que você possa também se agarrar às oportunidades que tem, né? Porque às vezes a gente não agarra aquilo que Deus está mostrando para nós. Então agarre e viva o seu milagre e creia que a sua história pode mudar, como a minha mudou, e a sua também pode. Amém? Bom, elas já falaram tudo, né? Então eu só quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado toda essa força
E a minha família, que sempre esteve do meu lado, me apoiando, né? Minha mãe, que já foi. Meu marido, que nunca me abandonou. E o meu filho, agradecer principalmente ele, porque ele estava na adolescência e eu não pude dar muita atenção para ele. Então, eu quero agradecer a ele por tudo que ele passou junto comigo, mas que nós vencemos, que Deus pode todas as coisas. Amém. E eu queria falar só mais uma coisinha. Para minha mãe e para o meu pai, né? Ele não está aqui, mas eu queria falar. Vocês são realmente reflexo de amor, de força, de presença de Deus. E se a nossa família tem essa estrutura toda que ela tem, é porque vocês dois sempre caminharam de mão dadas, sempre juntos. Eu sempre eu falo para todo mundo que assim, meu maior ensinamento sobre uma família foi na minha casa. Meu pai e minha mãe, eles são exemplares. E assim, eu falo todos os dias, eu louvo a Deus, porque eu nasci na casa certinha. Eu não queria outro pai, não queria outra mãe, não queria outra irmã, não queria outro irmão. Eu sou muito feliz com a minha família, sou muito grata a Deus. E vocês, assim, têm um legado lindo. E nós queremos continuar com esse legado, porque vocês nos ensinaram muito a ter muita força. Eu também quero falar, então, para minha mãe. Imagine, eu falo que eu só estou viva por causa de você. Mãe. Ai, meu Deus. Você e Deus, né? Que primeiramente é Deus. E ele me deu uma mãe assim, nossa, porque minha mãe cuidou de tudo de mim no hospital. Se não fosse a minha mãe gente, lá... Eu aprendi até a contar soro. Eu não era da saúde, mas eu aprendi a contar soro. A médica dela, porque assim, tinha várias mães que tinham vários filhos lá. E a médica dela falava, Bambina, hoje é seu plantão, hoje eu vou dormir sossegada, porque eu cuidava de todos eles, de todas as crianças. E contava soro, qualquer coisa chamava a enfermeira. Então, o cuidado, né, da gente também ajuda bastante, Sim. né? Uma Ajuda a salvar vidas, né? Minha mãe aprendeu tudo, né, mãe? Sim. E assim, a doutora Sônia foi um anjo. A doutora Sônia, gente, eu tenho muito que agradecer ela. Ela não foi uma médica para mim, ela foi uma mãe para mim. E a avó da Vanessa, eu falava pra ela queria ser minha mãe. Gente, né, mãe? Era uma médica assim que pensa numa médica que amava a Vanessa. Ela levava a Vanessa no final de semana. Que Deus mandou, viu? Ela levava a Vanessa para casa dela para passar final de semana com ela. Quando eu não podia ou alguma coisa eu tinha que fazer, ela falava não, leva a Vanessa. Ela era amada da doutora. Ela arrumou um carrinho com a Vanessa de soro. A Vanessa ficava com ela dentro do consultório dela. Ela atendia no mesmo andar. Ela atendia no mesmo andar que as crianças ficavam internadas. E a Vanessa ficava com ela direto. A Vanessa andava com aquele carrinho para o hospital. Carregava o soro, era um penduricalho. E ela ficava com ela direto. E eu tenho muito que agradecer essa médica. Ela praticamente me colocou no estado, né, para trabalhar. Tudo isso eu devo a ela. A Deus primeiro, mas ela foi também muito importante, muito importante na minha vida. Ela foi um anjo enviado por Deus. Muito importante. Mesmo. Obrigada, viu, mãe? Eu faria tudo de novo se precisasse. Iná, muito obrigada pela oportunidade, né, de nós podermos compartilhar, porque eu acho que esse canal que você tem feito, isso que você tem dedicado, né, é muito importante, porque através desses testemunhos, das vidas que edificam, com certeza tem alcançado muitas vidas e tem feito a diferença para muitas pessoas. Então, que Deus continue te capacitando, te abençoando, te trazendo essa graça, essa unção, para que você possa alcançar muitas vidas, porque você tem feito a diferença também no reino de Deus. Obrigada por nos permitir participar disso. Obrigada. Você é muito simpática, linda, maravilhosa. Glória a Deus, obrigada, gente. Oi, como que encerra agora? Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou seu coração, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que essa mensagem alcance outros corações, para que o amor de Jesus se espalhe em todos os lugares dessa terra. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, cheia da presença, do amor e do cuidado do Senhor pela sua vida. Amém. Pastora Thalita, você faz a oração final pela cura de quem estiver nos assistindo, pelos propósitos de cada um dos nossos espectadores,
para que as famílias que assistirem também possam sentir esse amor, viver essa união, essa comunhão, para que eles sejam fortalecidos na fé e que eles possam ser abençoados com o testemunho de vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecer pelo nosso testemunho, te agradecer por tudo que o Senhor faz. Pai, nós sabemos que o Senhor é o mesmo hoje, ontem, será para todo sempre. Nós sabemos, Pai, que o milagre que o Senhor operou na nossa família, o Senhor é poderoso para alcançar várias outras famílias, todas as famílias. Pai, então eu te peço, Senhor, para as pessoas que estão assistindo neste momento, Pai, se de repente elas estão precisando de uma cura no corpo físico, ou se elas estão precisando de uma cura emocional, ou, Pai, se elas estão precisando de amor, de esperança, de milagres, aquilo que elas estiverem precisando, Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. Eu te peço, Senhor, entra na casa agora dessa mãe, entra na casa agora deste filho, entra na casa agora desse pai, entra na casa dessas pessoas, Pai, dessas famílias, Pai, e muda a história, Pai. Traga decisões, traga fé, traga amor, traga salvação, Pai, sobre esses lares, Pai. Eu profetizo, Senhor, cura, eu profetizo milagre, eu profetizo, Senhor, que o Senhor estará alcançando, Pai, aquele que está orando neste momento, Senhor, independente do que ele precisa, Pai, o Senhor está fazendo, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é bondoso e nós te amamos, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós te exaltamos, Pai, para todo sempre te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.